teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Nesse momento quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa série O Preço de um Sonho, José do Egito, com o pastor Washington Trindade. Quero nesse instante convidá-lo a meditarmos na palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 2, que nos diz da seguinte maneira: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então nós percebemos aqui a história de José. José, esse personagem bíblico do Velho Testamento, que tem influenciado gerações pós gerações, inclusive a minha vida, e acredito que não será diferente com você. Estamos dando início a esta série de ministrações baseados na história de José, uma figura emblemática, uma figura inspiradora. Pois muito bem, na casa de Jacó nasce esta criança, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Enquanto criança, ele é apenas mais um irmão. Mas esta criança, ele cresce, ele se desenvolve, e na medida em que ele vai crescendo, na medida em que ele vai se desenvolvendo, a história bíblica agora apresenta ele com 17 anos, cuidando das ovelhas do seu pai com seus irmãos, e ele traga uma má fama dos seus irmãos ao seu pai. E a Bíblia, ela revela-nos com clareza que Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. E José, ele é presenteado com uma túnica de várias cores. Eu quero chamar a sua atenção nesse instante para dizê-lo que José não pediu este presente, foi uma iniciativa do pai. Eu acredito que José, ele era merecedor, ele era digno, ele se fazia digno daquele presente. E quando os seus irmãos viam seu pai presenteando ele com aquela túnica de várias cores, infelizmente eles não tiveram a capacidade de se alegrar com a conquista de José. Os seus irmãos não tiveram a capacidade de celebrar a conquista de José. Pelo contrário, eles ficaram revoltados, eles ficaram tristes. É aqui que eu quero abrir um parêntese para dizer para você que também não é diferente na minha nem na sua vida. Deus, ele também tem nos presenteado com talentos, tem nos presenteado com dons. E às vezes isso pode causar, de certa forma, ciúmes em pessoas. Pessoas podem não quererem celebrar as nossas conquistas, mas se o Pai nos escolheu, ou escolheu você para presenteá-lo com uma túnica, quem somos nós para recusar o presente que o nosso Pai tem para nos dar? Simplesmente temos que aceitar e ter a coragem de vestir essa túnica de várias cores que fala de destaque, que fala de honra, que fala de posição. Então, voltando para a história bíblica, nós percebemos que um dos motivos pelo qual os irmãos de José o aborrecia foi por conta dessa túnica de várias cores. Mas não fica por aí. José, ele tem um sonho
E neste sonho ele sonha que estava atando feixes com os seus irmãos, e de repente o feixe dos seus irmãos se curvavam diante do dele. E então ele vai compartilhar este sonho mais uma vez com os seus irmãos. Eu acredito que José, quando ele ia compartilhar este sonho, ele não ia compartilhar com maldade, querendo mostrar que era superior aos seus irmãos. Eu acredito que ele falava isso com naturalidade, com simplicidade, com humildade. Ele não tinha maldade no coração, mas os seus irmãos também não foram capazes de celebrar o sonho de José, de chegar para José e dizer: olha, José, do que depender de nós nos esforçaremos para que os teus sonhos se realizem, para que os teus sonhos se consolidem. Conte conosco, José. Muito pelo contrário, eles ficaram revoltados. E eles entendiam que aquele sonho apontava que José poderia governar sobre eles, poderia ser uma liderança sobre eles. Mas José, ele mais uma vez tem um outro sonho. E desta feita, o sonho de José é um sonho extraordinário, é um sonho impactante, é um sonho que mexe profundamente com toda a sua casa, com toda a sua família. José, um sonhador nato. Na casa de Jacó, nasce-se um sonhador. E é aqui um ponto importante. Se você tem sonhos, se você tem objetivos, se você tem metas, eu quero dizer para você que você estará atraindo para si desafios, estará atraindo para si adversidades. Mas eu quero te dizer, se o teu sonho é um sonho que realmente ele vem do coração de Deus para o teu coração, se é um sonho que realmente vale a pena sonhar, vale a pena lutar pela sua realização, pela sua execução, não desista do teu sonho. Siga em frente, ainda que as lutas venham, ainda que as adversidades venham, que você continue focado nos sonhos de Deus para a sua vida. E então, mais uma vez, José, na sua simplicidade, ele está reunido com o seu pai, com os seus irmãos, e ele conta o seu sonho dizendo: olha, eu sonhei com o sol, com a lua e com 11 estrelas. E o sol e a lua e aquelas 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José termina de contar este sonho, os seus irmãos ficaram ainda mais revoltados com José. Por acaso você vai governar sobre nós? Por acaso você vai ser o nosso Senhor? Mas Jacó guardava no coração o sonho de José. O tempo passa, a história conta-nos que Jacó vai até José e pede para que José vá até os seus irmãos, que estavam no campo cuidando das ovelhas. José, ele não pensa duas vezes, obedecendo ao seu pai, se submetendo à orientação do seu pai, ele encara aquele deserto com o propósito, com o objetivo de encontrar com os seus irmãos que estavam apacentando as ovelhas. E então agora ele está indo, a Bíblia diz que por um momento ele se perde, mas de repente apresenta-se um varão, apresenta-se um homem, e que orienta ele aonde estavam os seus irmãos. José está feliz, José está alegre, vestido na sua túnica, a sua túnica de várias cores que de certa forma o destacava dentre os seus irmãos. E então agora, lá muito distante, José percebe os seus irmãos
e vai ao seu encontro. Enquanto José caminha rumo aos seus irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os seus irmãos projetavam como tirar a vida de José. Preste sua atenção, por isso que eu coloquei como tema o preço de um sonho. Se o teu sonho é um sonho relevante, se o teu sonho é um sonho de Deus para o teu coração, com certeza é um sonho que vale a pena você pagar altos preços para a realização dele. Pois bem, José está caminhando para o encontro dos seus irmãos e os seus irmãos estão projetando como tirar a vida de José. E quando José se aproxima, eles de lá de longe já começam a dizer: lá vem o sonhador. De fato, era o sonhador que estava se aproximando. Era de fato o sonhador que causava intrigas, inveja entre os seus irmãos. Por quê? Porque José tornou-se um sonhador, ousou-se ser um sonhador. Então, eu quero nesse instante chamar a sua atenção para esta observação. Quando José se aproxima dos seus irmãos, a primeira atitude dos seus irmãos foi tirar-lhe a túnica de várias cores, como quem dizia: José, esta túnica não é para você. Você não é merecedor dessa túnica. Essa túnica ela tinha que ser minha. Ela teria que pertencer a mim. Mas José não pediu aquela túnica ao seu pai. Foi o seu pai que tomou a iniciativa de presentear José com aquela túnica, com aquela capa que o destacava. E então eles pegam, tiram aquela túnica de José, joga José dentro de uma cova, dentro de uma cisterna, dentro de um poço, e ali está José, o sonhador. O preço de um sonho. Será que o sonho que você tem sonhado vale a pena você continuar sonhando? Se este sonho que você tem sonhado é um sonho de Deus, não desista, não abra mão dele. Ainda que pessoas se levantem contra a sua vida, ainda que pessoas não acreditem nos teus sonhos, ainda que pessoas queiram te atirar no fundo do poço, fique tranquilo. Se este sonho é um sonho de Deus para a sua vida, Ele vai te tirar deste poço. Ele vai te tirar do fundo deste poço e você vai continuar sonhando para a realização do propósito de Deus para a sua vida. Os irmãos de José, impensadamente, não se preocupando com as consequências da sua ação, eles projetam então matar um animal, colocar ali sangue na túnica de José, para poder dizer para o seu pai que feras do campo o havia destruído, o havia matado. Mas quando José está ali no fundo do poço, vai passando uma caravana dos ismaelitas rumo ao Egito. E eles então projetam: não, nós não vamos ser culpados do sangue de José, do sangue do nosso irmão. Muito pelo contrário, vamos vendê-lo para que os mercadores levem ele para o Egito e finalmente estaremos livres de José. Então o que acontece? Eles vendem José por 20 moedas de pratas e finalmente José está ali sendo levado para o Egito como uma mercadoria, como uma mera mercadoria para ser comercializado na feira de escravos ali no Egito. Porém, ele chega no Egito, um homem do rei por nome de Potifar,
comandante real ali do Egito, olha para José, percebe-se que José era um homem, além de simpático, forte, e resolve comprar José. Ele leva José para a sua casa, para trabalhar na sua casa. E o que acontece? Potifar, ele está com José na sua casa, e Potifar percebe que depois que José chegou na sua casa, tudo que José colocava as mãos para fazer, para realizar, Deus o prosperava. E então Potifar percebeu que o Senhor era com José. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. O que os irmãos de José não perceberam em José, Potifar percebeu. E o que? Percebeu que o Senhor era com José. Quantas das vezes nós estamos no meio dos nossos, mas os nossos não conseguem ver o que outros veem. Às vezes não conseguem ver a nossa capacidade, às vezes não conseguem ver o talento que nós temos, a capacidade que nós temos. Mas se pessoas em nossa volta não forem capazes de enxergar que o Senhor é conosco, outros enxergarão. Não se preocupe. Quero parar por aqui esta nossa primeira fase, não é, desta série, e dizer para você: não desista do seu sonho, siga em frente. Vale a pena sonhar quando o sonho é de Deus para os nossos corações. Um forte abraço, Deus abençoe, e se preparem, porque logo mais estaremos dando sequência a esta série de ministrações. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor, Deus abençoe.